Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia! Então glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, amém? Hoje é um culto muito importante, muito especial, porque é a ceia do Senhor, e eu sempre digo na igreja que é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com Cristo, porque quando tomamos a decisão de nos batizar, nos identificar com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, nós fizemos uma aliança com Cristo. Fizemos uma aliança, um pacto, um concerto. E todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos renovando esta aliança, esse compromisso que nós fizemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que todos os cultos são importantes, mas se trata de um culto especial. Havia um diácono lá na Igreja Batista Peniel, quero trazer a saudação da Igreja Batista Peniel de Patinga, e ele sempre dizia, se emocionava e falava comigo. Hoje ele está na Batista da Lagoinha, mudou para Belo Horizonte. Ele dizia: pastor, para mim o culto mais importante é o culto da ceia. É um culto de reflexão, um culto de autoexame, é um culto de cada um olhar para si mesmo, examinar a si mesmo, e comer do pão e beber do cálice. Então eu trago aqui os cumprimentos da Igreja Batista Peniel de Patinga. Ontem nós estivemos aqui com os irmãos na escola de liderança aqui, ministrando sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. Na última vez que aqui estivemos, falamos sobre, não sei se os irmãos se lembram, sobre as duas coisas mais importantes na nossa vida. Não sei se alguém lembra, que se diz respeito aos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. E hoje nós vamos dar tipo uma sequência daquela palavra, falando do nosso relacionamento com Deus, né? No sentido vertical. E eu quero fazer uma pergunta para você: como está o seu relacionamento com Cristo? Eu creio que esse momento é um momento importante para refletirmos, porque nós não podemos comer e beber sem discernirmos o corpo de Jesus e o sangue de Cristo. Então é um momento para nós refletirmos sobre o nosso relacionamento com Ele, a nossa comunhão com Ele. Havia uma família muito especial para Jesus, a família de Lázaro, que foi ressuscitado ao 4º dia. João capítulo 11, Evangelho de João. E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Maria gostava de estar quedada aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Mas Marta ficava correndo de um lado para o outro. E Marta virou para Jesus e falou: Senhor, fala com a minha irmã que me ajude nas atividades domésticas. E Jesus falou: Marta, Marta, por que você está agitada com tantas coisas? Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E Marta escolheu correr de um lado para o outro e servir ao mestre. São dois tipos de serviços, né? Um aos pés de Jesus e outro cuidando das atividades para que Jesus fosse bem atendido. Mas eu pergunto: você é um crente Marta ou Maria? Você tem sido? Você tem estado muito agitado, correndo de um lado para o outro? Ou você está quedado aos pés de Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 15, Evangelho de João. Quem encontrar, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. É um texto muito conhecido dos irmãos. Geralmente é um texto muito debatido no discipulado, sobre a importância de frutificar. E na verdade eu quero falar nesta manhã sobre o nosso relacionamento com Cristo. Como está o seu relacionamento com Cristo? Em João 15 eu creio que nós podemos fazer um mapeamento, uma sondagem, como está o nosso relacionamento com Cristo. João
capítulo 15, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém, amados? Vamos falar com Deus, vamos orar, fechamos os nossos olhos, apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te louvamos, Pai, por esse privilégio de podermos adorar, bendizer, exaltar o teu nome. Ó Deus, no meio da tua congregação, no meio dos teus filhos. Como é bom, ó Deus, começarmos a semana consagrando as primícias da nossa semana, as primeiras horas da nossa semana na tua casa. Deus, nós queremos te exaltar e te louvar nesta manhã e pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, que seja como o martelo que esmiuça a penha. Ó Deus, que seja como lâmpada para os nossos pés a tua palavra, que ela nos limpe, que ela nos purifique, que ela nos transforme. Ó Deus, conforme a imagem do teu Filho, nós te pedimos, Pai, fale conosco através da tua palavra. Nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos, sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos rins. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados, na última vez que aqui estivemos, falamos da importância de nos relacionarmos com Deus e com os nossos irmãos. Ou nós nos relacionamos com Deus baseado no nosso relacionamento com as pessoas, ou nós nos relacionamos com as pessoas baseado no nosso relacionamento com Deus. E hoje eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Jesus. Porque nas últimas reflexões que fiz no capítulo 15 do Evangelho de João, eu fiquei muito atento a essa questão da mutualidade, da cumplicidade, que precisa haver entre os discípulos de Jesus e o próprio Cristo. Como eu disse na vez anterior, na introdução daquela mensagem, que muitas vezes o nosso relacionamento com as pessoas, ele é unilateral. Às vezes aquelas pessoas que nós consideramos grandes amigos, a recíproca não é verdadeira. Eles não nos consideram, não têm a mesma estima. E isso, em se tratando do nosso relacionamento com Deus, às vezes acontece. Pode ser que alguém pense que está em Cristo, mas que Cristo não esteja nele. E é esse contexto que Jesus aborda no capítulo 15, e eu fiquei assim muito preocupado, porque Jesus fala sobre dois tipos de varas que estavam ligados nele. Uma vara que produzia frutos, que frutificava, uma vara que recebia a seiva, a vida, e a outra vara simplesmente que estava seca. E, infelizmente,
ela não produzia frutos, ela não frutificava. A vida da videira não estava nela. Jesus chega a dizer que a vara por si mesma, ela não pode produzir frutos. E ele completa dizendo, porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então, mas o que me preocupa é que muitas vezes os nossos relacionamentos se desgastam, e com Jesus não é diferente. Nós abordamos bem esse assunto na semana passada, com um enfoque, mas hoje eu quero falar sobre o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Porque a palavra para aqueles que estão ligados nele e não frutificam é muito dura. Jesus disse que ele é a videira e o Pai é o viticultor. O Pai é o agricultor. É o Pai quem poda. É o Pai quem cuida. É o Pai quem limpa. Ontem falávamos sobre como a Trindade funciona, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é lindo o relacionamento da família divina. Na verdade, o modelo de família que nós temos, perfeita. Só existe um, é a família divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus estava nos dizendo aos seus discípulos através desta palavra, que há consequências seríssimas quando o nosso relacionamento com Deus ou com Jesus, ele é unilateral. Às vezes nós pensamos que estamos muito bem, estamos fervorosos, estamos animados, mas a grande questão, amados, não é simplesmente se nós estamos nele. A grande questão é se ele está em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. É interessante porque às vezes nós transferimos a glória de Deus para aqueles que plantam, para aqueles que regam. Mas a Bíblia nos diz que aquele que planta, aquele que rega não é nada, mas aquele que dá o crescimento. Paulo diz ainda que nós somos vasos de barro e temos um tesouro precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo. E a grandiosidade, amados, a excelência não está no vaso de barro. A excelência está nesse tesouro maravilhoso que é o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Então, amados, nesse texto, Jesus, ele diz que quando a vida da videira, a seiva da videira não está no galho, no ramo, em primeiro lugar, ele é cortado, ele é tirado, ele é arrancado. Versículo 2, o galho que está em mim, que não dá fruto, ele é tirado. Em primeiro lugar, ele é cortado. Em segundo lugar, o versículo 6 nos diz que este ramo, este galho, é lançado fora. Ele é rejeitado. Quando a vida da videira não está no galho, não está nos ramos, este ramo, ele é cortado. Em segundo lugar, ele é lançado fora. Como o sal insípido de Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, disse Jesus. E em terceiro e último lugar, ele se torna passível do juízo divino. Porque além de ser cortado e lançado fora, ele é lançado no fogo. E esse fogo aqui, irmãos, não fala de o fogo do Espírito Santo, é o fogo do inferno. Jesus, na verdade, conta uma parábola. Jesus fala da videira, que era símbolo de Israel, a vinha. Nós conhecemos as ilustrações bíblicas, mas Jesus, ele dá os detalhes, se verdadeiramente nós estamos nele e ele está em nós. E como é um culto de ceia do Senhor, eu gostaria que você refletisse comigo, acompanhasse a minha reflexão e meditação nesse texto. Porque
como saber, pastor, se eu estou em Jesus e Jesus está em mim? Jesus dá as evidências, Jesus dá as características daquelas pessoas que estão nele e ele está, a vida dele está nessas pessoas. Em primeiro lugar, ele diz: se eu estou em Jesus e ele está em mim, versículo 5, eu frutifico. A primeira evidência, amados, de que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, são os frutos. São os frutos. E eu pergunto, que frutos são esses, pastor? São frutos dignos de arrependimento, conforme João Batista pregava. Frutos de mudança, frutos de transformação, frutos do bom testemunho, do bom comportamento, porque através do nosso testemunho nós demonstramos se nós estamos em Cristo, se nós estamos ligados nele e ele está ligado em nós, porque não tem como a vida dele estar em nós e nós não frutificarmos, nós não produzirmos novidade de vida. Evangelho é novidade de vida, e novidade de vida é ter a vida de Deus em nós. Em segundo lugar, mas esse fruto, ele pode ser descrito como fruto do Espírito, de Gálatas 5, versículo 22. Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E ele disse ainda, contra estas coisas não há lei. Ou seja, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu vou produzir o fruto, amor, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Mas pastor, são vários frutos. Não, é apenas um fruto, o fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica, que tem vários gomos, cada gomo compõe a mexerica, mas o amor, a longanimidade, a mansidão, amados, são fruto, é o fruto produzido por aquele que está em Cristo e Cristo está nele. E eu fico pensando, eu fico preocupado, porque no nosso relacionamento com Cristo, muitas vezes nos faltam os frutos, porque muitas vezes os frutos não são evidenciados, mas às vezes alguém pode pensar, mas pastor, e eu estou preocupado, porque eu já tenho ouvido essa palavra há muito tempo, e às vezes eu não tenho conseguido frutificar, e geralmente a gente classifica o fruto como ganhar almas, verdadeiramente ganhar almas, ganhar vidas para Jesus, são frutos que nós colhemos na presença do Senhor, mas é interessante a gente pensar, é importante nós pensarmos que não somos nós quem ganhamos as almas, que as almas é resultado de uma vida em íntima comunhão com Cristo, é uma consequência, porque conforme o salmista diz no capítulo 1, a árvore, que o justo é comparado à árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Se você ainda não frutificou, amado, não se preocupe, pastor, eu estou buscando a Deus, eu estou clamando, eu estou jejuando, eu estou intercedendo, eu estou participando de oração, eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida, mas eu estou impaciente porque eu não consigo frutificar. Olha, se você está em Cristo, e Cristo está em você, no tempo certo, na estação própria, você vai frutificar. Porque ninguém pode chegar simplesmente para uma árvore. Eu sei que nós temos muitas pessoas aqui formadas na área. Ninguém pode chegar para uma árvore frutífera e dizer, produz o fruto agora. Se chegar para a mangueira e falar, eu quero manga agora. Como Jesus chegou para a figueira e disse, figueira, procurou fruto. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, e ele procurou um fruto na figueira e não encontrou, e ele amaldiçoou a figueira. Mas talvez não fosse o tempo. É claro que Jesus queria trazer um ensinamento para os seus discípulos sobre a fé, mas não era o tempo da figueira ainda. Não era o tempo dela frutificar. Então, amados, você não precisa fazer força para produzir frutos, como se fosse um parto. Não,
É natural, ou é melhor, é sobrenatural. A vida de Deus em você, na sua vida, esta comunhão íntima com Jesus, vai gerar muitos frutos, no tempo e na estação própria. Amados, um dos grandes sinais que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, são os nossos frutos. É interessante que Jesus chega a dizer que se nós produzirmos frutos, nós seremos discípulos. Isso implica que a negativa também é verdadeira. Se nós não produzirmos frutos, nós não somos discípulos. Porque o discípulo, ele é o aprendiz, ele é o aluno, ele imita aquilo que o seu mestre faz. Ele repete todo o comportamento e ensinamento do seu mestre. E se Jesus frutificou, nós vamos frutificar na presença dele, amém, irmãos? Aleluia. Ah, pastor, estou pelejando com a minha célula não multiplica, mas vai multiplicar no tempo certo. Tem o tempo certo. Continue buscando a presença do Senhor, porque na estação própria você vai frutificar. A primeira evidência, amados, que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, são os frutos que nós produzimos. A segunda evidência de que Jesus está em nós, versículo 7. Se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, as minhas orações são respondidas. Mas não tem como eu estar em Jesus, Jesus está em mim, e Jesus não responder as minhas orações. Uma das grandes evidências de que nós estamos nele, e ele está em nós, são as nossas orações respondidas. Porque orações respondidas são experiências pessoais. E a experiência com Deus, o relacionamento com Deus, ele é intransferível. O meu relacionamento com Deus não é o mesmo relacionamento do pastor Davi, do pastor Adonai, do pastor Reinaldo e de todos os irmãos e obreiros e líderes de células, de departamento e aí vai, setores. Cada pessoa tem um relacionamento, é pessoal, é individual. O meu relacionamento com Deus não é o mesmo que os meus filhos têm com Deus. Eu não posso transferir isso porque é pessoal. E amados, e nós só sabemos que Jesus, que nós estamos nele, ele está em nós, quando nós dobramos os nossos joelhos, clamamos e obtemos resposta. Mateus 7, 6, 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate abrir-se-lhe-á. A palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo 11, versículo 11, na parábola do amigo importuno, Jesus falando sobre a importância de orarmos e perseverarmos na oração. Jesus disse: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Se o filho pedir um peixe, ele lhe dá uma serpente? Qual é o pai, se o filho lhe pedir um ovo, ele lhe dá um escorpião? Aí Jesus diz, no versículo 12: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito, aquele que lhe pede. Amados, Deus é o Pai que não nega aos seus filhos, e se você é filho, Ele vai te presentear. Ele vai te ouvir. Muitas pessoas, na verdade, não têm experiência de oração respondida. Sabe por que não tem? Porque não ora. Eu fiquei sabendo que teve 2 vigílias, parece que foi na sexta-feira. Sexta-feira à noite tiveram 2 vigílias aqui. Infelizmente eu não pude, porque eu estava com o material atrasado, porque eu tinha que preparar o material. Então eu mandei uma mensagem para o pastor Davi. Mas como você vai ter experiência de oração se você não ora? Como você vai ter experiência de oração se você é o crente 6 horas? Você nunca ora, mas sempre você vira para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu cônjuge, e fala assim: você já está indo para oração, meu bem? 6 horas por mim. Ou encontra algum irmão e fala: 6 horas por mim, 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Ele nunca ora, mas ele pede todo mundo para orar por ele. Geralmente, como essa pessoa vai ter experiência de oração, vai poder falar: olha, Deus é o Deus que me responde. Ah, morreram 22 ou 24 jovens numa boate lá no país. Eu ouvi essa notícia por alto ontem.
Aí a gente vê como estatística e nos esquecemos que aqueles jovens tinham pais, mães, amigos. Há muitas pessoas que estão sofrendo por causa daquela tragédia. E muitas vezes, amados, nós estamos orando, pedindo: Senhor, multiplica minha célula, Senhor, eu quero ganhar alma, Senhor, eu quero dar frutos. E às vezes nós não estamos olhando para a realidade que está do nosso lado, que está perto de nós. E nós precisamos ser mobilizados, irmãos, por este amor. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele via as multidões, ele se movia de íntima compaixão e as via como ovelhas que não têm pastor. O combustível de Jesus para pregar o evangelho, irmãos, era a misericórdia, a compaixão, o amor. É o que levava Jesus a pregar, mesmo quando estava cansado, mesmo quando estava com as suas forças esgotadas. Quando Jesus viu a multidão, eu fiquei pensando, a primeira coisa que Jesus deu para a multidão não foi comida, não. Antes de dar a comida, antes de multiplicar os pães, ele começou a ensinar o evangelho, a pregar o evangelho, a falar do amor de Deus, do evangelho do reino. Depois ele curou muitos enfermos e depois ele deu a comida, o alimento físico que eles necessitavam. A prioridade, se nós estamos vendo as necessidades do próximo, primeiro nós temos que olhar para as necessidades espirituais. Porque se o mundo está do jeito que está, irmãos, é por causa do pecado. É porque as pessoas estão alienadas e afastadas de Deus. E nós que fomos reconciliados, nós que estamos ligados na videira, nós precisamos alcançar os perdidos. Precisamos fazer com que esta videira se torne mais frondosa, que tenha mais galhos viçosos, galhos frutíferos. Porque Jesus disse que quando o galho dá fruto, o Pai limpa para que ele produza mais frutos. O Pai poda, o Pai não arranca, ele não corta no talo, mas ele dá uma podada para que aquele galho produza mais. E os irmãos que trabalham aí na lavoura, que conhecem aí, sabem da importância da poda. Eu conheço muito pouco, mas eu sei que algumas árvores, se você não podá-la no tempo certo, ela não vai frutificar.
ela não vai dar os resultados necessários que você almeja, que você deseja, devido ao investimento que você fez. Então, amados, em terceiro lugar, eu preciso permanecer no amor. E que amor é esse, pastor? É o amor sacrificial. Jesus disse que o verdadeiro amor é aquele que dá vida, o maior amor é aquele que dá vida por seus amigos. Aqui está aqui no texto, no verso 13, a Bíblia já mudou aqui, no verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E nós precisamos entender que permanecer no amor de Cristo não é permanecer no nosso amor, não, irmãos, no amor carnal, no amor fraternos, no amor eróticos, mas é permanecer no amor ágape, no amor de Deus, no amor de Jesus, que é um amor sacrificial. É o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. É permanecer no amor de Deus. Porque, infelizmente, nós somos assim, nós amamos as pessoas que nos fazem bem. E geralmente aborrecemos as pessoas que nos maltratam. Mas Jesus falou assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí ele fala assim: amar os que te amam, que virtude há nisso? Os publicanos fazem o mesmo. Amar quem nos ama, todo mundo faz lá fora, irmãos. Amar quem nos trata bem, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade na igreja, porque cada pessoa tem um tipo de temperamento, cada pessoa tem um tipo de comportamento, e às vezes tem pessoas que têm dificuldade no seu relacionamento com os seus irmãos, com um líder ou com outra pessoa. Isso acontece em todos os grupos, né, da igreja. Às vezes a pessoa tem dificuldade, irmãos, mas se nós não amarmos os nossos irmãos, mesmo com as diferenças, como nós vamos amar os perdidos? Então, amados, nós precisamos não apenas amar, mas permanecer neste amor. Eu pergunto, como é que está o termômetro do seu amor aí? Como é que está a intensidade? Você continua amando da mesma forma a Deus, aos seus irmãos, aos perdidos? Continua na mesma intensidade? Ou deu uma caidinha? Então Jesus disse: se nós estamos nele e ele está em nós, nós permanecemos no seu amor. Nós temos que amar, irmãos. É claro que precisa haver respeito, precisa haver honra, mas nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. É isso que Jesus nos ensina. Agora, amar o inimigo é uma coisa, agora você permanecer nesse amor é diferente, porque vez por outra surge um inimigo sem causa na sua vida. Deus coloca uma prova na sua vida, um chefe lá no serviço, alguém que pega no seu pé, que não gosta de crente, que te persegue, aí você fala: Jesus, eu não aguento mais, e às vezes até um crente, e costuma ser até da mesma igreja. Porque às vezes a pessoa pensa assim: trabalhar com crente é uma maravilha. Nem sempre, às vezes é pior. Às vezes é melhor você trabalhar com incrédulo, pelo menos você testemunha e fala do amor de Deus. Porque tem uns crentes que são prova pura, irmãos. Meu pai, eu estou falando que eu já trabalhei com muitos. Tem crente que é prova. Mas sangue de Jesus tem poder, como é que eu faço, Senhor? E é difícil, porque o mundo precisa saber quem é e quem não é. Quem é filho de Deus e quem não é. E nós precisamos iluminar e brilhar. Então, irmãos, muitas vezes o nosso amor ele esfria, porque os inimigos surgem ao longo da caminhada. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Sabe aquela pessoa que é prova na sua vida? Deus te colocou para você crescer. Toma essa palavra para você. Pastor, tem uma pessoa na minha vida, na minha família, que não me aceita, que me critica, que me persegue, e isso e aquilo. É para você se tornar um crente melhor. É para você crescer. Deus permite que algumas pessoas estejam no nosso caminho para nós desenvolvermos o Evangelho.
o amor. Porque amar uma pessoa que te trata bem é muito fácil, irmãos. Nós precisamos amar. São aqueles que nos perseguem, nos odeiam sem causa. E o pastor é muito vítima disso, porque o pastor sempre está fazendo bem a todos, mas nem todos compreendem isso bem. E às vezes a gente até pensa assim, vou parar de ajudar. Às vezes eu falo com a minha esposa, eu não estou aguentando mais, vou jogar a toalha, vou chutar o balde, eu não estou aguentando mais. As pessoas que a gente mais ajuda são as que mais se levantam contra a gente. Geralmente os maiores inimigos do pastor são aqueles que ele mais ajuda. Não que todos sejam, mas aqueles... Porque quando você apoia, ajuda alguém, quando você resolve demonstrar o amor a alguém, irmãos, às vezes a pessoa não compreende aquilo. E isso é muito complicado, e nós precisamos permanecer nesse amor. Por isso que a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Às vezes a pessoa cansa de fazer o bem. E a Bíblia diz que nós não devemos cansar de fazer o bem. Nós devemos continuar fazendo o bem, irmãos. Essa é a promessa, perseverar, permanecer neste amor, e não é fácil. E em quarto e último lugar, como eu sei, pastor, se eu estou em Jesus e Jesus está em mim? Irmãos, através da alegria de Jesus na minha vida. Jesus, ele, aqui no capítulo 15, no finalzinho, ele diz que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, a nossa alegria será completa, o nosso gozo será completo. Olha, irmãos, o que ele diz aqui? Estou procurando aqui. Versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Irmãos, uma das maiores marcas de Jesus na nossa vida é a alegria, você sabia? Porque, irmãos, nós precisamos nos alegrar mais. O crente precisa sorrir mais. Porque às vezes, irmãos, a gente está com tanta responsabilidade, tanto compromisso, tanta coisa, que nos tornamos pessoas amargas. Tem muito crente limão. Tem crente irmão e crente limão. Você é irmão ou você é limão? Já viu o que é crente limão? Só fica com cara fechado. E tem pessoa que pensa, irmãos, que santidade está ligado à seriedade. Aí a pessoa pensa assim, não, se eu sorrir, eu vou... Isso não é coisa, não é de Deus, né? Tem pessoas que pensam que Jesus era carrancudo, que Jesus era sisudo. Eu creio que não. Porque a Bíblia nos diz que as crianças queriam estar próximas de Jesus, elas corriam, nós queremos que Jesus nos abençoe, e os meninos estavam tudo no pé de Jesus, e os adultos, não, rapaz, vai para lá. Por que as crianças queriam estar próximas de Jesus? Porque Jesus era uma pessoa alegre, porque criança tem dificuldade com pessoa sisuda. Chega uma pessoa com cara fechado perto de uma criança, para ver se a menina vai com ele. Vai? Chega uma pessoa sorrindo, até o bebezinho, você chega com o bebezinho, né, irmão? Criança sorri, brinca. Agora vai chegar com cara fechado para neném, para bebê. Chega com a cara fechada, o menino já está chorando. Amados, nós precisamos demonstrar esta alegria, porque a alegria de quem está em Cristo, Cristo está nele, independe das circunstâncias. Independe de você estar passando por um problema financeiro ou não, problema conjugal ou não, ou sei lá o que, problema ministerial, ou de relacionamento na sua casa. Independe, irmãos, porque a alegria do crente vem de Cristo. Por isso, muitas vezes os discípulos estavam em situações terríveis, como Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, estavam presos com as costas todas marcadas, presos em grilhões, as mãos e os pés, dentro de um cárcere, à meia-noite, e a palavra do Senhor nos diz que naquele momento terrível, eles cantavam, e oravam, e adoravam ao Senhor, amém? Esta alegria, irmãos, que o mundo não entende, o mundo não compreende, a alegria que vem de Cristo. Irmãos, eu já percebi uma coisa, nós estamos encerrando, eu já percebi uma coisa, que os crentes mais alegres da igreja,
são os crentes que passam mais provas. Quando eu era mais novo na fé, irmãos, eu pensava que os crentes, as pessoas mais alegres, eram as que estavam vivendo melhor, que estavam uma bênção lá em casa, na família, que estavam bem financeiramente. Mas, irmãos, à medida que o tempo foi passando, eu fui conhecendo essas pessoas, visitando essas pessoas, eu percebi que as pessoas mais alegres da igreja eram aquelas pessoas que viviam em provas. A irmã mais alegre que eu tinha lá na Peniel já faleceu, uma senhora de idade, a mais idosa da igreja. Na hora do louvor, estava todo mundo sentado, a irmã tinha uma alegria assim, contagiante. Eu ficava pensando, meu Deus, essa irmã, a vida dela deve ser tremenda. Eu era pastor auxiliar ainda. Aí eu fui visitá-la. E quando eu comecei a conversar com aquela irmã, eu percebi que talvez fosse uma das pessoas mais sofridas da igreja. Ela conseguiu reunir um patrimônio com seu marido, eles cresceram, montaram uma escola de ensino secundário em Ipatinga, prosperaram muito. E quando o dinheiro começou a entrar, o marido largou, deixou-a e trocou, e casou com uma pessoa mais nova. Em primeiro lugar, ela foi morar com os filhos num bairro de Ipatinga. E tinha um filho que dava muito trabalho para essa irmã. E esse filho era viciado em drogas. Um dia ele pegou a moto, ele estava doidão, e bateu aquela moto, irmãos, e foi salvo por milagre. Ele ficou tantando a cabeça. Mas quando ele deu esse problema, à medida que ele foi recuperando, aquela irmã compartilhou comigo que ela tinha que dormir com o quarto com a porta do seu quarto fechada. Porque aquele filho, se ela deixasse a porta aberta, ele tentava violentá-la. Essa era a vida da irmã mais alegre da igreja. E eu fui acompanhando sempre, todos os meses eu ia na casa daquela irmã, porque eu vi o sofrimento daquela irmã. E eu ficava pensando, meu Deus, como uma pessoa pode ser tão alegre? É a alegria de Jesus que estava nela. É o gozo de Cristo. Quando Paulo, ele escreve à igreja que estava em Filipe, a igreja aos filipenses, ele diz, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A igreja de Filipos é uma igreja muito sofrida. Havia um quartel romano naquela cidade. E era uma igreja que sofria muitos ataques. Era uma igreja muito perseguida. Os irmãos, os filipenses, quando Paulo escreve a sua carta, ele diz, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Na verdade, irmãos, a palavra no grego, ela não fala simplesmente de alegria. Paulo está dizendo que eles deveriam demonstrar esta alegria, que eles deveriam expressar, externar esta alegria a todas as pessoas. Porque, amados, aquele que está em Cristo, ele vive independente das circunstâncias. Porque a alegria dele não é a alegria do mundo, é a alegria que vem do Senhor Jesus. E se nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós desfrutamos desta alegria. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ser mais alegres. Eu fico lembrando do meu pai. Éramos jovens, né? Somos jovens, sou jovem ainda, mas éramos mais jovens ainda, mais novos. E eu lembro que ele gostava muito de louvor, de cantar, mas quando o louvor estava muito de quebrantamento, assim, que ele percebia que a igreja estava chorando, que a igreja estava quebrantada, e a gente, jovem animado, falou assim, nossa Deus, agora vai ver um Pentecostes aqui, o céu vai descer desse lugar. Aí, irmãos, ele pegava, falava, pera aí, bichinho, falava com o guitarrista, tira aquela música tal, tocava um samba, irmãos. Tocava um samba. Depois que a igreja estava toda chorando, ele tocava um samba, e os irmãos levantavam e tal, e alegravam. Aí eu fui descobrir com o tempo, irmãos, que meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre. Quando ele percebia que a igreja estava assim, contrita, ele gostava de ver as pessoas para cima. Ele gostava de ver as pessoas para alegre. Não estou querendo dizer que nós não devamos adorar e nos quebrantar na presença do Senhor, mas eu custei para entender meu pai. Às vezes eu ficava chateado. Eu
Eu falava, meu Deus, na hora que Deus ia derramar a glória dele e tal, ele cortou tudo. Eu ficava, às vezes, chateado no meu coração, porque eu não entendia isso. Aí eu fui entender, irmãos, que ele gostava de um louvor alegre, ele gostava de ver o povo de Deus celebrando. Porque ele sabia, ele conhecia cada membro da igreja. Meu pai é daqueles pastores antigos, que visitava a igreja quase toda em uma semana. Ele ia no estabelecimento comercial, ele ia saindo, catando os comércios onde os irmãos da igreja trabalhavam. Irmãos, todas as pessoas conheciam, e até pessoas que não eram da igreja, que eram de outras igrejas, que foram ovelhas dele no passado, irmãos, pessoas não crentes. Eu ficava impressionado, falei, meu Deus, como é que meu pai conseguia fazer isso? Porque era daquele tempo onde o mundo era um pouquinho menos agitado do que hoje, né? Porque hoje em dia, se você vai visitar alguém, você tem que agendar, né, pastor Davi? Nós vivemos em tempos novos. Mas, irmãos, eu entendi que ele conhecia, sabia do sofrimento do povo, e ele não queria ver o povo triste no culto. É por isso que o louvor dele era alegre, era celebração, é só para cima. Aí o que a gente fazia? Eu falei, vamos cantar música alegre. Senão ele vai cortar o louvor. Às vezes ele cortava, ele pegava o microfone, amém, 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 parava tudo, irmãos. Amém, 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 amém. Aí falava, bichinho, pega aqui, vamos cantar aqui. Aí cantava a música e todo mundo batia palma e tal, sorria, alegrava. E nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. Amém, amados? Como saber que se eu estou em Cristo e Cristo está em mim? Através dos frutos, em primeiro lugar. Como saber que meu relacionamento com Cristo não é unilateral? Através das respostas de oração. Ele é o Deus que nos ouve. Saiba que o Senhor te ouve. E todo cristão, todo discípulo de Cristo precisa ter essa experiência e saber. Por isso, quando você for orar, eu quero te falar uma coisa. Seja específico com Deus, para você não ter dúvida que é Ele que está te respondendo. Seja específico. Dê detalhes ao Senhor daquilo que você está pedindo. Porque aí quando Ele responder, você não vai ter dúvida nenhuma que é Ele que está te respondendo. Em terceiro lugar, como saber se eu estou em Cristo e Cristo está em mim? Se eu permaneço no seu amor. Nós precisamos permanecer no amor de Cristo. Mesmo você que ajudou tantas pessoas e agora não tem mais ânimo para ajudar, você que desanimou de fazer o bem, você precisa permanecer no amor de Cristo. Não desanime por causa de A ou B, às vezes a pessoa desanima por causa de alguém. Amados, nós não precisamos de cargos eclesiásticos para fazermos a vontade de Deus, para cumprirmos o nosso ministério. É muito bom quando o Senhor nos coloca. É claro que você continua fazendo parte do corpo. É muito bom quando a gente faz parte da igreja, do corpo, e a igreja reconhece o nosso ministério. Mas, irmãos, às vezes, de repente você vai fazer um trabalho que não vai ser visto. E a gente não precisa fazer, nós não devemos fazer nada para sermos vistos pelos homens. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, se você quer fazer o bem, não espere ninguém. Faça aquilo que Deus está colocando diante de você, é claro. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder de célula. Mas vá e faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Permaneça no amor de Deus. E em último lugar, como saber que meu relacionamento com Jesus não é unilateral? Devido à alegria dele que está no meu coração. Às vezes a gente pode ficar abatido, triste, mas abatido jamais. Porque o crente, amados, o cristão, o discípulo, nós vivemos independente das circunstâncias, porque nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui para cumprirmos a nossa missão, mas nós não somos dessa terra. Estamos nesta terra por enquanto, mas somos cidadãos dos céus. Então, nós não podemos viver simplesmente pelas circunstâncias. É claro, irmãos, não estou querendo dizer com isso que você nunca vai se entristecer. Às vezes, eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade, eu já fui em vários velórios. Quando chega no velório e a pessoa percebe que alguém está chorando, fala, não, e fica tentando fazer a pessoa parar de chorar. Não, irmãos, nós temos que chorar mesmo. Velório é para chorar, gente. Nós somos anjos, não, nós somos seres humanos.
E quando nós perdemos, nós sentimos falta, e a gente tem que chorar mesmo. Temos que fazer o luto. Porque geralmente quem não faz luto acarreta graves problemas psíquicos para si. E acaba trazendo muito problema. O maior problema vem depois. Então a gente tem que chorar mesmo, isso é bíblico, tem que chorar. Quando o homem de Deus morria, chorava 30 dias. 40 dias, é assim, irmãos, tem que ter um luto, é importante. Mas, irmãos, nós não vivemos de acordo com as circunstâncias. Porque Jesus é quem nos sustenta. E o Senhor nos alegra, mesmo nas situações inusitadas. Mesmo diante das tempestades, diante dos problemas. Eu fico pensando como que uma pessoa consegue compor um hino, como aquele: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Mas a história desse homem que compôs essa canção, ele estava no porto, esperando a sua esposa e seus filhos chegando no navio, e o navio naufragou diante dos seus olhos. Ele compôs esse hino, vendo a sua família sendo destruída. O gozo de Jesus estava nele. Davi, quando compôs o Salmo 23, Saul estava no seu encalço. Saul estava quase pegando Davi naquele momento. Ele compôs o Salmo: Senhor é meu pastor. É uma canção, e nada me faltará. São nesses momentos, amados, que o gozo de Jesus vem sobre as nossas vidas. Porque a nossa alegria, ela não vem de nós mesmas, ela vem do nosso Senhor Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força.